todo tipo de barbaridade, crimes cometidos em nome da fé religiosa. Isso não é, digamos, uma novidade, não é? Há milhares de anos isso acontece. Então, quando eu te disser que dois irmãos malucos realizaram um duplo homicídio e alegaram que fizeram isso por causa de uma revelação divina, apesar de não ser uma novidade, não vai deixar de ser muito assustador, como vocês vão ver. As vítimas foram Brenda Lafferty, de 24 anos, e sua filhinha, a anjinha Erica Lafferty, de 15 meses. Elas foram encontradas mortas na casa onde viviam, ambas com as gargantas cortadas, e a bebê estava dentro do berço. Em uma cena que nem carece de descrição aqui, tá? Um crime violento que tinha suas raízes profundamente plantadas na família Lafferty. Uma história muito além da conhecida sementinha do mal. Aqui, ela havia se desenvolvido e se transformado em uma árvore imensa. Eu vou contar tudo em detalhes pra vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Marcos Campos. Se você gosta do nosso trabalho aqui, se inscreve no canal se não for, deixa um like, um comentário, nem que for um emoji, porque ajuda bastante. Se puder, entre pro nosso clube de membros. Se você não puder nesse momento, tá tudo certo, só deixar um like, comentário, nem que for um emoji, fechou? E por falar em proteção, né, a gente precisa estar sempre atento a tudo. Quero dar um recado especial pras mulheres que me seguem por aqui, tá? Você que é seguidora do canal, por acaso já passou por algum momento aí que uma simples caminhada, por exemplo, qualquer outra situação mais rotineira, cotidiana, te deixou alerta? Na verdade, a gente sabe que o mundo tá cada vez mais insano, né, galera? Não é nem de longe um lugar seguro. Mas o que muitas pessoas às vezes não sabem, muitas mulheres não sabem, é que existem sim algumas formas simples e bastante eficazes de proteção. Eu descobri isso conversando com o professor Wesley Jimenez, que ele é especialista em Krav Maga, galera, que é uma arte marcial muito interessante. E o Wesley é um dos maiores criadores aqui do YouTube em se tratando de defesa pessoal. Ele ensina técnicas práticas feitas especialmente para mulheres, para lidar com situações do dia a dia com muito mais confiança. E se você, como eu, acredita que se sentir segura é essencial nos dias de hoje, dá uma olhada no link que eu vou deixar fixado no primeiro comentário desse episódio aqui, fechou? Conhecer essas técnicas pode parecer que não, mas vai fazer muita diferença. Combinados? Recados dados, vamos aos fatos. Os Lafferty viviam em American Fork, que é uma cidadezinha com menos de 20 mil habitantes na época dos fatos e fica situada no estado americano de Utah. A família parecia usufruir uma boa vida, sabe? Uma vida aparentemente normal dentro dos trilhos, até que tudo virou de cabeça para baixo, mudou. Exatamente em 24 de julho de 1984, quando Allen chegou em casa do trabalho e encontrou sua esposa Brenda, de 24 anos, e sua filhinha Erica com as gargantas cortadas. O apartamento da família estava em desordem, o corpo da Brenda estava na cozinha, asfixiada, com um fio de aspirador de pó enrolado no pescoço, mais um corte na garganta, enquanto a pequena bebezinha de 15 meses foi encontrada sem vida no berço dela, né, com muito sangue ali, uma cena pavorosa, indescritível, pessoal. As informações mais relevantes em relação a eles é que pertenciam à igreja Mormon e havia divisões entre os familiares Lafferty. Allen, após o perturbador encontro com sua esposa e filha assassinadas, se ajoelhou no chão ao lado da Brenda e rezou. Apesar do marido ter sido o primeiro investigado, o primeiro suspeito, como sempre acontece nesse tipo de crime, a polícia não demorou muito para que outras pessoas fossem ligadas à investigação. E a suposta motivação religiosa do crime também fosse descoberta. Os autores do crime foram Ronald Watson Lafferty e Dan Lafferty, irmãos de Allen, ou seja, galera, cunhados e tios das vítimas. Semanas depois do fatídico dia do duplo homicídio, os dois irmãos assassinos foram presos em outro estado lá dos Estados Unidos enquanto tentavam fugir das autoridades. Até esse ponto da história, as investigações já estavam andando. E esses dois criminosos da pior espécie nem procuraram negar o cometimento brutal das mortes. O Ron, como é conhecido o Ronald, explicou aos oficiais da polícia que a motivação por trás dos assassinatos teria sido uma revelação divina de que ele, ou seja, o Ron, era um profeta e deveria se tornar o novo líder de sua comunidade. Para seguir esse caminho, porém, ele precisava remover sua cunhada e sua sobrinha que estariam no caminho desse seu futuro grandioso. Uma desculpa que foi ali naquele momento
oferecida por, né, doidos. No caso aí o Ron, doido de pedra completo, né, galera? Mas aqui vale um parênteses, tá, pessoal? Claro que a gente falando aqui em termos jurídicos, a gente já sabe, né, que vai alegar insanidade mental, né, quando tem essa atribuição de ver coisas, ouvir coisas, divindades e tudo mais. Mas, cara, pra mim, tá, isso é uma opinião pessoal. Pode discordar de mim aí no comentário, não tem problema nenhum. Cara, eu acho que tem um mal mesmo, tá, galera? Tem um mal. Aquele que a gente não consegue explicar. Às vezes você consegue sentir, mas você não consegue explicar muito bem, assim. Um negócio metafísico, tá? O que vocês acham disso? Eu acho que existe o mal, sim. Aquele que sopra, sabe? Tem a sementinha que a gente fala, né? O cara nasce ali com patologia, um transtorno e tudo mais. Mas tem também o mal. Às vezes o cara não tem nada disso. Ele leva a vida dele ali até que... tem um sopro de... sabe-se lá o nome que você pode dar pra isso, né? Trazendo aqui para o nosso contexto, as pessoas mais mencionam, pode ser, sei lá, a voz do capiroto, sabe? Não sei, eu acredito nisso. Mas voltando então aqui, né, à história, o desequilíbrio psicológico, psiquiátrico, como queiram, não era novidade, pois já havia se manifestado com um fanatismo religioso inaceitável que levou ele e Dan a serem expulsos da igreja onde haviam sido criados. Em suma, galera, os dois aí já manifestavam desde sempre, né, uns pensamentos bem complicados. Os dois foram expulsos, tudo mais, da igreja. É engraçado isso, né? Tipo, o cara age em nome de uma divindade, porque ele é um profeta, mas ele caminha na completa contramão, né, dos ensinamentos básicos de espiritualidade e tudo mais. Os irmãos Lafferty são 8 entre irmãs e irmãos, haviam sido criados como Mormons, uma religião com regras rígidas e um estilo de vida isolado do restante da sociedade. Criados como membros devotos, eles aprenderam com o pai a desconfiar do governo e da medicina moderna. Na prática, isso correspondeu a 3 ações: recusar tratamento médico no caso da diabetes da patriarca Lafferty; 2. Parar de pagar os impostos referentes à propriedade da família; 3. Defender a prática da poligamia. O comportamento deles se tornou mais intenso no ano anterior aos assassinatos, e o radicalismo deles afetou muitas outras pessoas. E dá pra imaginar, galera, quando a gente avança aqui na história e vê que o Dan, aliás, teve uma segunda esposa, e o Ron aterrorizou a mulher quando ele anunciou, tá? Ele já chegou anunciando que ele tinha intenção de se casar com suas filhas adolescentes. Vai vendo. Para impedir que isso acontecesse, a Diana pediu o divórcio e levou seus 6 filhos para Flórida, mais de 3.000 quilômetros de distância desse cara aí, do pai. Ron e Dan, sem dúvida alguma, eram estranhos, mas nada indicava que a estranheza deles chegaria ao homicídio. Os dois foram excomungados da igreja após exibirem um comportamento extremista, não aceito claramente pelos demais fiéis. Ron Lafferty, o mais velho dos irmãos, era um abusivo, mas passou completamente dos limites quando anunciou que pretendia se casar com as próprias filhas. O estopim que levou sua esposa a se divorciar dele e se mudar. Felizmente, né? Graças a Deus, a mulher, né? Porque a gente sabe que às vezes tem umas que entram na onda do cara, né? Pode ser porque também já tá, né, totalmente contaminada aí pela doideira, ou porque tem medo, qualquer coisa do tipo. Sendo que no caso do medo aí tem caminhos, né? Não são fáceis, claro, mas dá pra ir aí. O importante é sempre ficar atento, sabe? Atentos aos sinais, porque você nunca sabe quando será o próximo passo, né? A pergunta aí, será que eles iam escalar? Será que eles iam virar homicidas? A gente nunca sabe quando vai acontecer. Isso, claro, é um caso concreto, mas cabe a analogia para as pessoas que podem estar passando por situações assim. E, pessoal, os homens dessa família Lafferty tratavam suas mulheres com desprezo e como criaturas de papel limitado, reprodutivo e de servidão aos maridos. E como já foi mencionado aqui no episódio, quando questionado pelos investigadores sobre a razão dos crimes, o Ron Lafferty alegou que tinha recebido uma revelação de Deus para remover sua cunhada e sua sobrinha, porque elas haviam se tornado obstáculos em seu caminho. E esse novo caminho aí surgiu depois que Dan e Ron foram excomungados da igreja em 1983, e eles se envolveram em um grupo fundamentalista marginal chamado Escola dos Profetas, que ensinava que a igreja Mormon, santos dos últimos dias, ao proibir o casamento plural e permitir devotos negros. Pois é, além de tudo isso, eles eram racistas. O Dan, em particular, trabalhou para trazer seus irmãos
irmãos para a seita dissidente e encorajou o Ron a deixar seu emprego e se dedicar ao grupo. O Ron ficou cada vez mais convencido de que tinha um chamado maior para ser um profeta. Então, no ano seguinte, 1984, ele alegou ter recebido aproximadamente 20 revelações diretamente de Deus. Precisava achar essas 20 cápsulas aí, né? Que coisa que ele usou aí. E quando a gente chegar na parte do episódio aqui que vai falar do julgamento, vocês vão entender outros detalhes. A Sharon Wright Weeks, que é a irmã da Brenda, uma das vítimas, explicou que para ela o crime era muito mais relacionado com poder e dominação do que com religião e supostas revelações celestiais. Ela se apega aos fatos associados ao comportamento da irmã, que apesar de também ser mormon, vinha de uma família progressista que possuía uma perspectiva de vida diferente. Isso quer dizer que a Brenda questionava algumas das tradições mais antigas da religião, como por exemplo a poligamia e a submissão total das mulheres e crianças aos seus maridos e pais. A Brenda também se diferenciava por possuir formação universitária e planejar seguir carreira de jornalista, coisas totalmente normais para nós, galera. Porém, dentro daquela comunidade, a moça parecia muito ousada ao dizer que não estava interessada em ser exclusivamente dona de casa, muito menos ser submissa ao marido. E caríssimos abduzidos, aqui a gente precisa enfatizar que sobre esses detalhes a gente não pode fazer juízo, né, de valor, principalmente das crenças religiosas. E tudo isso tem que entrar no episódio, apesar disso, porque é toda a base argumentativa do porquê os crimes aconteceram, ou seja, esse comportamento da Brenda. Sim, claro, qualquer pessoa normal é um absurdo completo, né, galera? Absurdo, assim, fora da curva. Mas o cara tava completamente... Os caras, né, estavam completamente deturpados. Eu não sei se é muito fanatismo que tira o cara da realidade ou é sem vergonhice mesmo, sabe? Que o cara usa esses pretextos aí, tá bem ciente, tá claro o que ele tá fazendo. Mas daí ele tem essa muleta aí, sabe? Tipo, é por isso, por aquilo. Vamos ver. Quero lembrar aqui a vocês que a família Lafferty, onde a Brenda entrou por meio da união com seu marido Allen, era muito tradicional nos usos e costumes religiosos. Então, nesse momento aparece na história outra personagem, uma mulher chamada Diana, que era a esposa do Ron. Já até falei alguma coisa sobre ela, não é? A Diana realmente amava a Brenda, porque de simples cunhadas, elas passaram a ser verdadeiras amigas. Não esquecendo que a Diana vivia um relacionamento abusivo com o Ron, tá? Com quem ela, inclusive, tinha 6 filhos, e reforçando que o Ron dizia à esposa Diana que ele se casaria com as próprias filhas. O que para qualquer mãe seria chocante e assustador, não é? Qualquer pessoa, eu diria, né? Um cara que consegue falar um negócio desse daí tá podre por dentro, né? Então a Brenda, além de se opor às ideias malucas do marido, do cunhado em relação aos novos casamentos, ela também apoiou a Diana nesse momento crítico de decisão, quando ela deixou o marido e foi embora com os filhos. A Brenda encorajou e motivou a Diana a fugir do marido e proteger as filhas. Essa é apontada como a motivação real do crime contra a Brenda e a Erica, a bebezinha. O ódio profundo que os irmãos Ron e Dan nutriam contra as ideias e ações revolucionárias dentro da família, e o risco da Brenda continuar influenciando outras pessoas, incluindo o próprio marido, que ela já impedia de seguir as crenças radicais dos irmãos na escola de profetas. Tem uma minissérie recente, galera, chamada Em Nome do Céu, que relembra esse caso, tá? E o ator britânico Andrew Garfield, que é conhecido como Homem-Aranha, fez o papel do detetive que investigou os assassinatos. Quanto ao roteirista e criador da minissérie, um tal Dustin Lance Black, ele também foi criado como mormon. Então ele afirmou em entrevista que ele tinha propriedade para abordar o assunto e até inserir na história elementos da sua própria fé e vivência. Ele acreditava que a fé religiosa dos assassinos tinha sim um detalhe relevante dentro de todo esse contexto, nesse episódio histórico, como ele mesmo chamou. E a Sharon Wright Weeks, a irmã da Brenda, se lembram? Pois é, ela criticou o pseudo-documentário, afirmando ser revoltante a exploração dos detalhes íntimos da vida da irmã. Para ela, é como realmente reviver aquela dor de anos atrás. É como se sua irmã fosse morta repetidas vezes. Eu confesso que eu não assisti essa minissérie aí, tá? Mas tô curioso. Quem já assistiu? Deixa aí nos comentários pra mim o que achou. Mensagens de Deus
para matar. Foi por meio dos julgamentos dos irmãos Lafferty que os bastidores dos planos homicidas se tornaram públicos. E aqui eu acho, galera, que fica um gosto bem amargo quando descobrimos que todo mundo sabia que as mortes de mãe e filha estavam decretadas e iriam acontecer. Vejam só os detalhes. Um dos principais objetivos da escola de profetas era ensinar aos seguidores receber e interpretar mensagens diretamente de Deus. Os promotores apresentaram como provas os registros ou diários do Ron que detalhavam sua revelação ou revelações para matar Brenda e Erica, junto com outros 2 alvos ainda. Eram pessoas que estavam envolvidas no divórcio e excomunhão de Ron. Eles também deveriam ser removidos, porém escaparam com vida uma vez que os irmãos assassinos decidiram fugir depois que cometeram os homicídios contra Brenda e o bebezinho. Na verdade, Ron e Dan até invadiram a casa de Chloe Lowe com a intenção clara de assassiná-la, mas a Chloe não estava em casa, felizmente, daquelas coincidências, né, boas. Eles também discutiram o assassinato de Richard Stowe, o líder mormon que excomungou os 2, mas decidiram fugir de Utah. E antes do cometimento das mortes, além de registrar por escrito, Ron compartilhou sua revelação de remoção com vários colegas da escola de profetas. Alguns duvidaram dessa divindade, mas não tomaram nenhuma atitude. O mais absurdo é que ele também contou a vários membros da família, incluindo Dan, sua mãe, e Ellen, o Allen, o marido de uma das vítimas. E pai da outra, né? Que acabaram reagindo com incredulidade. Pois é, galera. O marido e pai das vítimas sabia dessa ideia obsessiva na cabeça do Ron, né? É aquela bandeirinha vermelha que se ergue e... não é nada, não. O Allen, depois da tragédia, relatou que confrontou o irmão e disse: Deus não fez tal revelação pra mim. Eu vou protegê-las com minha vida. Mas ele não fez isso. Nunca nem mencionou pra Brenda que a vida dela e da filhinha estavam ameaçadas. O Ron compartilhou com o Dan outras revelações que levaram Dan a embarcar nessa canoa furada, tenebrosa e homicida. Segundo o novo profeta da família, Ron era a boca de Deus e Dan era o braço de Deus. Isso dava a eles a prerrogativa de realizar uma matança real. Em outra revelação, os irmãos correspondiam aos personagens do livro dos Mormons, em especial um deles que executa os julgamentos de Deus. Resumidamente, Dan concordou com o plano de matar Brenda e Erica. Supostamente, uma única questão o perturbava. Era porque ele mesmo não estava recebendo revelações. E anos mais tarde, quando do segundo julgamento do Ron, o Dan afirmou que ele matou a cunhada e a sobrinha simplesmente por uma questão de negócios. E é claro que a questão explorada pela imprensa e pelo tribunal ainda incomoda. Os irmãos agiram motivados pelo fanatismo religioso ou por incompetência mental? 5 meses após os assassinatos, no final de 1984, enquanto aguardava julgamento, Ron tentou se enforcar com pedaços de tecido de uma roupa, mas ele não teve sucesso, pois foi socorrido e recuperou a consciência. Mas esse episódio foi usado em sua defesa quando um psiquiatra testemunhou 20 anos depois que seu cérebro ficou privado de oxigênio, o que levou a alucinações e delírios que o teriam tornado incompetente para ser julgado naquela época. Sempre uma estratégia, né, que eu diria sórdida para transformar o réu em vítima, né? Esquece-se completamente a biografia das vítimas, não é? De verdade, do caso. Deixa ali como se fosse só um tópicozinho de nada. Ai, é revoltante. Aí vocês já viram, né? Eu já contei casos aqui. A defesa falou que eles apelaram, né, pra saúde mental, supostos acidentes, como por exemplo, caiu, bateu a cabeça, teve uma infância difícil, etc, etc, etc. Tudo em busca de criar uma narrativa que justifique o injustificável. Apesar disso, os irmãos foram julgados separadamente em 85 por duplo homicídio em primeiro grau, roubo agravado e conspiração para cometer homicídio. Dan, que matou a sobrinha bebê dentro do berço, foi poupado da sentença de morte e condenado a perpétua. Ron, que foi a cabeça do crime, agrediu, asfixiou e matou Brenda, foi condenado à pena de morte. Posteriormente, em 1991, a condenação dele foi anulada pelo Tribunal de Apelações e um novo julgamento aconteceu em 96. Novamente, ele foi condenado à sentença de pena capital. Após esse desperdício de tempo e recursos da Suprema Corte de Utah, ela se recusou a ouvir os apelos subsequentes de Ron Lafferty. A irmã de Brenda fez uma observação muito interessante sobre tudo isso, tá, galera? Vejam só, quando acompanhei o novo julgamento em 96, eu pude passar por
todo o processo judicial. E foi realmente incrível ver como não tinha nada a ver com religião, não tinha nada a ver com fundamentalismo. Foi um bom e velho crime passional. Vieram à tona depois disso relatos da infância horrível que os irmãos Lafferty tiveram por conta da violência do pai deles. Outra coisa que chegou à imprensa é que Dan escreveu uma carta aos pais da Brenda, avós maternos da Erika, e pediu desculpas. E a situação atual dos matadores de vítimas indefesas é a seguinte: Dan ainda está cumprindo 2 sentenças simultâneas de prisão perpétua lá na prisão estadual de Utah, sem direito à liberdade condicional, e Ron passou 34 anos no corredor da morte e até chegou a pedir para que fosse executado pelo pelotão de fuzilamento, mas ele deixou essa terra em 11 de novembro de 2019, morto por causas naturais lá na prisão estadual de Utah também. E esse caso criminal é muito citado pelos opositores à pena de morte nos Estados Unidos. Isso pelo fato da família de Brenda ter apresentado em público mais de uma vez, galera, e se posicionado contra pena capital. E aqui é aquela hora que a gente pode conversar sobre muitas coisas, não é? Tem elementos assim contando toda passo a passo do crime, a gente percebe que tem elementos que mostram que realmente eles estavam assim num estado mental não tão saudável, no mínimo, e ao mesmo tempo a gente fica com a sensação de que sabiam sim o que estavam fazendo, né? Tem até, obviamente foram feitos diversos exames com eles, e nesse campo da psiquiatria, psicologia, né? Peritos desse ramo, e realmente foi constatado que eles tinham ali uma religiosidade delirante. Uma coisa que tirava completamente, como eu falei, né, na contramão do que de fato é a espiritualidade, a conexão, religarem, né, de religiosidade. Eles caminhavam na completa contramão, tá bom? Mas ao mesmo tempo também tem essa questão aí do cara ter tentado contra a própria vida lá na cela, né? Será que ele voltou pra realidade, teve lampejo ali? Porque imagina um crime desse contra uma mulher inocente, um bebezinho de 15 meses. Eu acho que o cara, se ele cai, se a ficha cai que ele participou disso, eu acho que é impossível conviver, não é, galera? É impossível conviver. Ou, de repente, pode ser aquele mal que eu conversei com vocês lá no início do episódio, também agindo, não é? Você já fez toda essa merda aí que eu falei pra fazer. Vai lá agora e se pendura, Zé. Não é? Tem tudo isso também. Mas, como eu falei, é o momento que a gente agora bate um papo sobre tudo isso. Sabiam o que estavam fazendo? Usavam aí os pretextos religiosos, tudo mais, essa insanidade toda para ter ali uma muleta para dizer, né, por que fez. Realmente estavam fora de si e vivendo nessa religiosidade delirante, como falaram aí alguns psiquiatras, ou era simplesmente o mal ali, aquele que alguns acreditam, outros não, que estava na verdade agindo ali na cabeça desses seres aí. Queria saber a opinião de vocês. Espaço do comentário tá aí pra gente bater um papo, fechou? Agradeço imensamente a sua companhia. Beijo do Ruivo e até o próximo episódio.